Fala, nação rubro-negra! Vamos entrando no clima porque o dia está simplesmente carregado de expectativa e de assunto quente envolvendo o Flamengo. A véspera da semifinal do Mundial sempre traz aquele frio na barriga, mas hoje a ansiedade ganhou um tempero diferente depois das palavras do técnico Felipe Luiz, que abriu o jogo sobre tudo o que vem acontecendo internamente e ainda deixou no ar uma notícia que mexeu com todo mundo que acompanha o Mengão de perto. O comandante falou com firmeza, demonstrou tranquilidade e, ao mesmo tempo, passou aquela confiança de quem sabe exatamente onde quer chegar. E isso, convenhamos, tem tudo a ver com o que o torcedor espera quando o assunto é Flamengo num momento decisivo como esse. Logo de cara, Felipe Luiz mostrou que está completamente ligado no adversário. Ele contou que estudou a equipe do Pirâmide com atenção, assistiu partidas recentes, analisou como o time egípcio se posiciona e deixou claro que a força deles não está no ataque, não está nas inversões ou nas jogadas de velocidade, mas sim no sistema defensivo extremamente sólido. Falou com todas as letras que é um time organizado, que se fecha muito bem e que sabe reduzir espaços como poucos. Isso significa que o Mengão vai encarar uma parede difícil de atravessar. Uma equipe que não se expõe e que tenta levar o jogo para a paciência, para o erro do adversário. Nos bastidores, a avaliação é praticamente a mesma. Furar a defesa deles será um desafio enorme e só um Flamengo muito concentrado, muito intenso e criativo vai conseguir transformar essa semifinal em vitória. Mas, no meio de toda essa análise tática, veio a fala que deixou a nação inteira com os olhos arregalados. Felipe Luiz confirmou que existe sim uma possibilidade real de Pedro participar do jogo de amanhã. E olha, isso caiu como um presente inesperado. No último compromisso do Flamengo, o atacante até ficou no banco, mas não pôde entrar em campo, já que não tinha sido liberado pelo departamento médico. Agora, a situação mudou. Felipe contou que Pedro treinou bem, treinou forte e surpreendeu de maneira positiva a comissão técnica. Tudo ainda depende da resposta dele no treino mais recente, mas o fato é que a chance existe e não é pequena. O treinador explicou que o clube está sendo extremamente cuidadoso, respeitando todos os sinais do jogador e observando cada detalhe para evitar qualquer risco. Pedro passou por uma lesão importante e ninguém dentro do clube quer precipitar nada. Ainda assim, a recuperação avançou rápido. O corpo respondeu bem e a confiança está crescendo. A previsão é que, caso realmente esteja liberado, ele entre em campo por alguns minutos, nada muito extenso, mas o suficiente para ajudar, seja segurando a bola, seja dando profundidade, seja finalizando a primeira oportunidade clara que aparecer. E todos sabem, um Pedro descansado, com fome de jogo, pode decidir uma partida em apenas um toque. E enquanto a situação do atacante movimenta a torcida, outra preocupação recente também foi abordada: a condição física de Nico de la Cruz. Muita gente comentou sobre a proteção que ele usou no joelho e ficou em dúvida se havia algum problema mais sério. Pelo que apurei, não é o caso. A proteção faz parte de um tratamento preventivo conduzido pela fisiologia e o jogador está liberado normalmente para atuar no Mundial. O departamento médico monitora tudo de perto, mas não há indicação de lesão que impeça o uruguaio de jogar. Isso significa que, entre os titulares, o único nome que realmente gera atenção adicional é Pedro. No entanto, mesmo com todas essas conversas sobre jogadores importantes, Felipe Luiz deixou claro que sua cabeça está inteiramente na semifinal. Ele não quer saber de projeção de final, não quer saber de especulação,
não quer nada que distraia a equipe. Até brincou dizendo que gostaria que o Paris Saint-Germain fizesse uma semifinal para evitar um encontro direto logo de cara. Mas como isso não é possível, o foco é absoluto no jogo de amanhã. O técnico repetiu várias vezes que o Flamengo só pensa nesse confronto decisivo contra o Pirâmide, que ninguém está se iludindo com nada e que o grupo entende a responsabilidade. A preparação segue intensa e o clima no elenco é de concentração total. A conversa interna é de que esse é o momento do ano em que cada detalhe faz a diferença e o time não pode carregar para campo nenhum tipo de ansiedade que atrapalhe. O discurso é firme. Primeiro, ganhar a semifinal. Depois, pensar em qualquer outra coisa. E isso faz todo sentido. Porque o Mundial costuma ser cruel com quem encara esse tipo de partida como mera formalidade. O adversário pode não ter o peso do Flamengo, mas chega motivado, chega estudando, chega querendo entrar para a história. E o Mengão precisa responder na mesma intensidade. Enquanto isso, fora das quatro linhas, também tem movimentação importante. A diretoria rubro-negra vem trabalhando firme para ajustar o elenco. E Pablo, Cleiton e outros nomes já começaram a deixar o grupo, abrindo espaço para novas peças. A busca por reforços já está em andamento e a defesa é uma prioridade absoluta. Mas esse é um assunto que ainda vai render muito nos próximos dias. E para completar o ambiente de novidades, surgiu também a nova linha de treino para 2026. Apresentada pela fornecedora de material esportivo. O visual marrom com detalhes dourados, mais fechado, chamou a atenção e gerou debate entre os torcedores. Arrascaeta e Varela participaram das imagens de divulgação e, como sempre acontece, a presença de jogadores tão queridos acaba trazendo um brilho maior ao uniforme. A reação da torcida tem sido de curiosidade, já que o design foge um pouco das cores tradicionais, mas o que importa mesmo é como esse material vai acompanhar o dia a dia do elenco nos próximos ciclos de preparação. No entanto, o tema principal ainda é o clima tenso e, ao mesmo tempo, empolgante de véspera de decisão. A nação acompanha tudo com os olhos vidrados, contando as horas para ver o time entrar em campo e buscar a vaga na final. Nenhum torcedor quer pensar em outra coisa além de ver o Flamengo forte, confiante e preparado para superar qualquer obstáculo. A expectativa cresce e cada pequena informação ganha proporção, principalmente quando envolve nomes como Pedro, Gerson, De La Cruz e outros pilares técnicos do elenco. E enquanto a preparação segue firme para esse confronto decisivo, nos bastidores do Flamengo muita coisa continua acontecendo. Porque o clube não para nem mesmo às vésperas de um jogo tão importante. A diretoria trabalha em silêncio, mas com passos calculados, e uma das movimentações que mais mexeram com a torcida nos últimos dias foi justamente a atualização sobre a busca por reforços para a próxima temporada. O setor defensivo virou prioridade absoluta depois das saídas confirmadas e das mudanças naturais que acontecem no grupo com o passar dos anos. A zaga, que já perdeu Fabrício Bruno e David Luiz, passa agora por um período de ajustes, com Danilo chegando e outras peças se despedindo. E é exatamente nesse contexto que a situação envolvendo Vitão ganhou força novamente. A primeira tentativa rubro-negra foi recusada pelo Clube Gaúcho, que não gostou dos termos apresentados, mas isso não fez o Flamengo recuar. Ao contrário, a diretoria decidiu que vai insistir e já prepara uma nova oferta, dessa vez mais alinhada às expectativas do Internacional, tentando acelerar a negociação e garantir que o jogador vista o manto antes do início dos compromissos da próxima temporada.
toda essa situação se torna ainda mais delicada porque o zagueiro está entrando no último ano de contrato e, caso não seja negociado agora, pode sair de graça na metade do ano. Esse tipo de cenário sempre pressiona e coloca o clube vendedor em uma posição desconfortável, já que perder um atleta sem retorno financeiro é algo que nenhuma equipe deseja. O Flamengo, entendendo esse contexto, trabalha com calma, mas também com inteligência. A ideia é apresentar um valor que agrade, mas sem entrar em loucuras. A diretoria sabe que existem outros interessados, inclusive um clube europeu que acompanha a situação do jogador há algum tempo. Por isso, o esforço do Mengão vem sendo calculado, buscando equilíbrio entre necessidade esportiva e responsabilidade financeira. Internamente, o discurso é claro. A prioridade é reforçar o elenco sem comprometer o planejamento. A temporada exige elenco forte, mas a construção desse elenco precisa ser feita com consciência. Ao mesmo tempo em que cuida dessas negociações, o clube também vem administrando com atenção a situação de jogadores que participaram da campanha vitoriosa no último Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Uma decisão recente da diretoria foi entregar as medalhas a Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves, que contribuíram para o grupo ao longo da temporada. Depois dessa notícia, muita gente ficou curiosa, querendo saber se haveria algum tipo de cerimônia, apresentação especial ou homenagem mais elaborada. Mas a informação que circula internamente é que não haverá nada grandioso. A entrega será feita de maneira respeitosa, mas sem grandes eventos, porque o foco agora está totalmente voltado para o Mundial e para a preparação da equipe. Gerson, inclusive, é peça-chave nesse planejamento. O volante teve um papel fundamental no meio-campo rubro-negro e se tornou um desses jogadores que, mesmo quando não estão em campo, influenciam diretamente a forma como o time se comporta. A comissão técnica já pensa nele para o retorno ao ritmo ideal no começo do próximo ano e entende que manter jogadores desse nível é tão importante quanto contratar novos reforços. Por isso, o departamento de futebol trabalha nos bastidores para garantir que atletas considerados essenciais permaneçam no elenco, evitando saídas inesperadas que possam comprometer a estrutura do time. A estratégia é clara: reforçar sem perder as peças fundamentais. E isso exige um esforço enorme, já que o mercado é agressivo e jogadores do Flamengo naturalmente atraem olhares de clubes de fora. Mas a diretoria está firme nessa linha e tem reforçado diariamente que a prioridade é proteger a espinha dorsal do elenco. Felipe Luiz, inclusive, está alinhado com essa ideia e conversa constantemente com o departamento de futebol para garantir que as necessidades do time sejam atendidas durante o planejamento do próximo ano. Enquanto tudo isso acontece, o elenco segue concentrado, trabalhando com intensidade e mantendo a mente totalmente voltada para a semifinal. Entre os jogadores, o discurso é de união total. Os atletas conversam, se motivam e sabem que cada detalhe, desde a postura no treino até a mentalidade na hora de entrar em campo, faz diferença em momentos assim. A preparação psicológica é tão importante quanto o condicionamento físico, e a comissão técnica tem feito questão de reforçar essa ideia. A mensagem é clara: para ganhar um jogo dessa magnitude, é preciso estar inteiro em todos os sentidos. Dentro do vestiário, a expectativa em relação a Pedro também mexe com o ambiente. A simples possibilidade de tê-lo disponível já eleva o nível de energia entre os atletas. O camisa 9 é daqueles jogadores que mudam a atmosfera só de entrar no gramado.
E todo mundo sabe o quanto ele pode ser decisivo, mesmo com poucos minutos. O elenco torce pela recuperação completa do centroavante, não só pela importância técnica, mas também pela força emocional que ele traz ao grupo. E enquanto o time se prepara, a torcida acompanha tudo com um sentimento que mistura ansiedade, esperança e aquela confiança que só o rubro-negro tem. Do lado de fora, a movimentação é intensa. As redes sociais fervem, os comentários são carregados de emoção e todo mundo quer participar de alguma forma, seja enviando energia positiva, seja especulando a escalação, seja debatendo cada detalhe de possível estratégia. A nação vive o Flamengo de maneira única e transforma qualquer véspera de jogo grande em um evento coletivo. Há quem esteja contando as horas, quem esteja revendo jogos antigos, quem esteja analisando estatísticas e até quem prefira não falar muito para não atrair nervosismo. O que todos têm em comum é a certeza de que amanhã será um daqueles dias que fica marcado. E no meio desse clima tenso e empolgante, também existe todo o cuidado da comissão técnica com a parte tática. Os treinos recentes mostraram um Flamengo focado, organizado e atento ao plano de jogo. Felipe Luiz tem reforçado insistentemente a necessidade de manter a posse com inteligência, acelerar apenas quando houver espaço e evitar perder bolas que possam gerar contra-ataques perigosos. O Pirâmide pode até não ser um adversário que impressiona pela fama, mas conta com um sistema defensivo forte e um estilo de jogo que tenta frustrar o rival por meio da compactação e do controle dos espaços. É um time que espera o erro e tenta aproveitar qualquer oportunidade. Por isso, o Flamengo precisa ser paciente, precisa criar movimentos rápidos na frente e precisa acreditar na sua capacidade técnica. A preparação também inclui entender que, em jogos eliminatórios, o emocional faz parte. Muitas vezes, a tensão pode virar aliada se for controlada. E o elenco rubro-negro, acostumado a decisões, sabe equilibrar essa pressão. O que realmente pesa nesse tipo de confronto é a capacidade de manter a calma quando as coisas não acontecem de imediato. Um jogo desse tamanho nem sempre se decide cedo. Às vezes, a decisão aparece lá no final, depois de centenas de toques, de trocas de postura, de tentativas insistentes até que o espaço finalmente surge. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro acordou com um burburinho que promete agitar os bastidores do mercado de transferências. Vitinha, o talentoso meio-campista português do Paris Saint-Germain, deixou escapar uma declaração que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Segundo relatos, o jovem português, conhecido oficialmente como Vítor Machado Ferreira, teria revelado seu desejo de vestir a camisa do Flamengo. A notícia caiu como uma bomba entre torcedores e especialistas, gerando uma enxurrada de comentários e especulações. Vitinha, que se destacou nas últimas temporadas pelo PSG, chamou atenção não apenas pela habilidade técnica, mas também pela capacidade de criar jogadas e conduzir o meio de campo com visão de jogo apurada. A possibilidade de sua chegada ao futebol brasileiro, especialmente a um clube do tamanho do Flamengo, é vista por muitos como um passo ousado e, ao mesmo tempo, sedutor. Nas redes sociais, torcedores do Mengão não pouparam entusiasmo. Memes, vídeos e montagens do jogador já circulam com grande intensidade, mostrando o quão forte o desejo de vê-lo no Maracanã se tornou. Por enquanto,
Não há confirmação oficial de nenhuma das partes, mas fontes próximas ao jogador indicam que a admiração pelo clube carioca não é recente. Vitinha teria acompanhado partidas do Flamengo em competições internacionais e se encantado com a paixão da torcida, a atmosfera dos jogos e a forma como o time brasileiro consegue equilibrar talento e garra. A declaração viral, feita de maneira espontânea, trouxe à tona a possibilidade de uma transferência que muitos consideravam improvável. Ver um craque europeu de renome chegando ao futebol brasileiro em plena forma e ainda jovem. Entre agentes, empresários e analistas de mercado, o comentário de Vitinha virou o assunto do dia. Há quem acredite que uma negociação é complexa, dado o vínculo do jogador com o PSG, mas o simples rumor já é suficiente para movimentar expectativas e sonhos de torcedores. A possibilidade de Vitinha vestir o manto rubro-negro levanta discussões sobre como o futebol brasileiro pode atrair talentos internacionais antes mesmo de sua fase final de carreira, mostrando que a tradição e o charme do nosso futebol continuam a exercer fascínio além mar. Enquanto isso, o Flamengo e sua torcida observam ansiosos, imaginando combinações de times e estratégias que poderiam envolver o português no meio-campo. Entre suposições, palpites e comentários acalorados, uma coisa é certa: o nome de Vitinha agora está definitivamente ligado ao Flamengo. E qualquer movimento futuro será acompanhado com atenção redobrada. A declaração pode ter sido apenas um desejo, mas já provocou um verdadeiro frenesi no coração da nação rubro-negra. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.